Salve turma, aqui é o César, eu sou professor de História e hoje nós vamos fazer a correção do PET 2 de História da turma do segundo ano do ensino médio. Esse PET que é do segundo bimestre de 2021, esse PET está um pouquinho diferente, ele tem 6 semanas, ele é um PET mais extenso e também com mais questões. Para quem reclamava aí no primeiro bimestre que as minhas respostas eram muito grandes, já se prepara para esse segundo bimestre aqui porque são muitas questões, bem mais que o bimestre passado, vocês podem ver pelo tamanho do vídeo aí que está bem maior e quase todas elas são abertas, então tem que escrever um pouquinho. Essas questões daqui do segundo ano vão ser baseadas no texto, não vou ler aqui porque é muito grande, vai aumentar o vídeo demais. Então já vamos aqui para a primeira questão. Por que o século XVIII foi de profundas transformações na Europa? E a resposta: foi no século XVIII onde surgiram a maior parte das novas ideias políticas pelos filósofos iluministas, questionando o absolutismo e incentivando maior participação popular na política. Vai ser no século XVIII, por exemplo, no finalzinho dele já, que vai acontecer, graças às ideias iluministas, a Revolução Francesa, que vai mudar praticamente toda a história depois dela. Segunda questão: quais as consequências da expansão das ideias iluministas para as colônias na América? E a resposta: a expansão das ideias iluministas na América resultou em várias revoltas contra os regimes coloniais e vários processos de independência. Aqui nessas revoltas contra os regimes coloniais, nós podemos citar dois exemplos aqui no Brasil muito claros, que é a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. A Inconfidência Mineira, mais conhecida aí por conta do Tiradentes, a gente estudou isso aqui no passado aqui em PET Minas Gerais, além dos vários processos de independência, né, com Simão Bolívar, José San Martín, que vão fazer a independência ali na América Espanhola. Terceira questão: explique liberalismo político e liberalismo econômico. Então vamos para a resposta. O liberalismo político, proposto por John Locke, questionava o poder divino dos reis, defendendo que todos os cidadãos fossem iguais perante a lei, além de uma série de direitos naturais do homem, como direito à vida, direito à liberdade e à propriedade privada. Já o liberalismo econômico, fundado inicialmente por Adam Smith, baseado nas ideias de John Locke, defendia que o mercado deveria ser livre, sem interferência do Estado, como acontecia no mercantilismo, certo? Então eles são fruto do contexto em que eles viviam, assim como existiu o poder absolutista naquele período, o próprio mercantilismo, onde os reis interferiam diretamente na economia, eles vão pautar seus questionamentos em liberdade em cima disso. Quarta questão: compare mercantilismo e liberalismo econômico. Acabei de falar um pouquinho sobre isso, mas vamos lá então. É o que eu já falei um pouquinho aqui, mas é uma resposta mais formal. No mercantilismo, as coroas europeias controlavam o comércio. Já o liberalismo é a defesa da liberdade dos empresários de comercializar. Quinta questão: o que é monopólio comercial? E a resposta: monopólio comercial é quando uma indústria ou empresa comanda um mercado, sendo a única detentora de um ou vários produtos em determinada região. Esse conceito de monopólio está muito atrelado principalmente à colônia, ao mercantilismo, porque o monopólio comercial muitas vezes estava na metrópole. Por exemplo, a colônia só poderia comercializar com a metrópole. Por exemplo, aqui no Brasil, durante o período colonial, os brasileiros, os senhores de engenho, só poderiam comprar mercadoria, comprar produto de portugueses. Não poderia, por exemplo, vir um inglês, um americano, depois que seja, vender as coisas para cá. Não poderia, deveria vender para Portugal e Portugal vendia para cá. Só que qual que é o prejuízo disso? Como só podia comprar de Portugal, Portugal colocava o preço que eles queriam. Eles compravam um item barato e vendiam muito mais caro aqui. E ao contrário também existia. Se o brasileiro quisesse vender alguma coisa, ele só poderia vender para Portugal. E Portugal ia pagar o quanto quisesse. Questão número 6. Por que o alvará de Dona Maria reforçou as práticas mercantilistas adotadas por Portugal no Brasil? E a resposta: proibindo as indústrias em território brasileiro, Portugal reforçava sua posição enquanto metrópole, impedindo uma independência financeira do Brasil colonial, monopolizando o fornecimento de produtos manufaturados para o Brasil. Uma vez que Dona Maria impede que existam indústrias aqui para que a gente não pudesse produzir determinadas mercadorias aqui e vender no mercado interno, certo? Fazer essa economia girar aqui. Ela queria que o Brasil fosse totalmente dependente de Portugal. Tudo que a gente precisasse de alguma coisa manufaturada assim, um pano, o que seja, tinha que comprar de Portugal pelo preço que eles queriam. A gente não podia produzir aqui em território brasileiro e comercializar entre nós. Sétima e última questão, finalmente eu falei, esse PET está bem mais extenso e tudo é aberto aí para ajudar bastante.
Porque, a partir do final do século XVIII, principalmente, industriais ingleses começaram a defender a existência de livres mercados. E a resposta? A maioria dos países do período adotavam medidas econômicas protecionistas. E o que eram essas medidas protecionistas? Era taxando produtos vindos do exterior para valorizar o produto nacional ou até mesmo impediam a população de comprar de fora, que é esses casos que eu falei agora há pouco do Brasil. Essas medidas impediam a busca de novos mercados consumidores por parte dos industriais ingleses, que começaram a defender o livre mercado justamente para poderem comercializar seus produtos em mais lugares do mundo, lucrando mais. A lógica do capitalismo, quando a Inglaterra vai fazer a Revolução Industrial, é vender. Ela não podia vender para o Brasil, podia só vender para Portugal, só que Portugal não ia comprar tanta coisa para vender para o Brasil diretamente. E sabendo dessas questões de preço e tudo mais, seria mais vantajoso para a Inglaterra vender diretamente para o Brasil. Aqui um preço mais barato, a população ia comprar mais, não só aqui no Brasil, mas por exemplo na América Espanhola e em outros territórios também. Então, a defesa do livre mercado vai nascer justamente para isso. É tipo quando, por exemplo, a Inglaterra vai defender o fim da escravidão. Não porque, nossa, tadinho dos escravos tendo que trabalhar o tempo todo, mas é que escravo não ganha salário. Se escravo não ganha salário, ele não pode comprar nada. Agora, se ele recebe um dinheiro, se ele recebe um soldo, ele pode ir lá e comprar algum produto que seja inglês e dar um lucro para a Inglaterra. Então, essa é a lógica do capitalismo nesse período. Então, caso tenha alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários também, que a gente responde sem problema algum. E também veja aí no canal que nós temos correção também de geografia aí com o professor Luciano. E é isso aí, turma. Também tem as redes sociais, segue aí a gente também, fazendo live todos os dias aí no Twitch. Valeu, turma. Até semana que vem. Valeu!